Se você está ouvindo isso agora, existe algo que você precisa entender. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando, se esforçando, tentando melhorar de vida, mas mesmo assim, nunca sai do lugar. E o mais curioso é que isso não é algo novo. Mais de 150 anos atrás, já existiam homens observando exatamente esse padrão. Homens que começaram sem nada e construíram riquezas que atravessaram gerações. E todos eles tinham algo em comum. Eles entenderam um princípio que a maioria das pessoas até hoje ignora. E talvez esse seja o mesmo erro que está te travando agora. No século XIX, um jovem começou a trabalhar muito cedo, sem dinheiro, sem oportunidades, sem vantagem alguma. Mas ele observava. Enquanto outros reclamavam, ele prestava atenção. Enquanto outros gastavam, ele guardava. Enquanto outros buscavam conforto, ele buscava entender o jogo. E foi ali, em silêncio, que ele percebeu algo simples, mas poderoso. Riqueza não começa no dinheiro. Começa no comportamento. Porque o dinheiro não transforma ninguém. Ele só amplifica quem você já é. Se você não sabe lidar com pouco, nunca vai saber lidar com muito. Se você não controla suas decisões, o dinheiro vai controlar você. E é exatamente por isso que tantas pessoas que ganham muito acabam perdendo tudo. Mas tem mais, e é aqui que a maioria erra. As pessoas acreditam que enriquecer é sobre ganhar mais. Mas, na verdade, é sobre se tornar alguém capaz de manter. A diferença entre quem cresce e quem fica preso não está na oportunidade, está na forma de pensar. Enquanto a maioria busca resultados rápidos, os poucos que realmente prosperam pensam no longo prazo. Enquanto uns querem ganhar hoje, outros estão construindo algo que vai durar anos. E isso muda tudo, porque o tempo sempre favorece quem entende o processo. Agora pensa comigo. Quantas decisões você tomou recentemente? Pensando só no agora? Quantas vezes você escolheu o mais fácil, em vez do mais certo? Esse é o ponto, ninguém percebe. Mas são essas pequenas escolhas, repetidas todos os dias, que definem o seu futuro financeiro. E foi isso que aquele jovem entendeu. Ele não tentou enriquecer rápido, ele construiu base, disciplina, ponto-controle, visão. E com o tempo, o resultado veio. Não por sorte, mas por consistência. Agora deixa isso claro na sua mente. Riqueza não é um evento, é um processo. E enquanto você continuar tratando o dinheiro como algo imediato, você vai continuar preso no mesmo lugar. Pausa. Mas no momento em que você muda a sua forma de pensar, tudo começa a mudar junto. Pausa, porque no fim, não é sobre quanto você ganha, é sobre quem você se torna. Pausa final mais longa. E talvez, tudo o que você precisava era entender isso. Mas existe uma parte ainda mais profunda nisso tudo, algo que quase ninguém percebe, porque não é visível. Não está no dinheiro, não está no trabalho, não está nem nas oportunidades. Está na forma como você reage. Quando ninguém está vendo, aquele jovem do qual falamos, ele não mudou da noite para o dia. Não houve um momento mágico, não houve sorte repentina. O que houve foi repetição todos os dias. Ele fazia pequenas escolhas diferentes da maioria. Enquanto uns gastavam para parecer ricos, ele guardava para se tornar. Enquanto uns buscavam conforto imediato, ele aceitava o desconforto necessário. Enquanto uns desistiam cedo, ele continuava, mesmo sem resultado. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, porque riqueza não é construída em grandes momentos, mas em decisões invisíveis, decisões que ninguém aplaude, decisões que ninguém percebe, decisões que no início parecem não fazer diferença nenhuma, mas fazem, e fazem mais do que você imagina, porque o tempo transforma pequenas decisões em grandes consequências. A maioria das pessoas subestima isso, acredita que precisa de algo grande, uma oportunidade rara, um golpe de sorte, mas a verdade é mais simples e talvez mais difícil de aceitar. Você não precisa de um grande momento, você precisa de consistência, porque o que você faz uma vez não muda nada, mas o que você faz todos os dias define tudo. Agora pensa com calma. Quantas decisões você tomou hoje que te aproximaram de uma vida melhor? E quantas te afastaram? Essa é a pergunta que quase ninguém faz, porque é mais fácil culpar o mundo, culpar a falta de oportunidade, culpar o tempo, mas no fundo, a maioria já sabe o que deveria estar fazendo. Só não faz. E isso cria um ciclo silencioso.
mas extremamente poderoso, você adia hoje, repete amanhã, e quando percebe, anos se passaram, sem mudança, sem evolução, sem crescimento real. E o mais perigoso é que isso parece normal, mas não é, nunca foi. A diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas sobrevive está nesse padrão. Um decide com consciência, o outro reage por impulso. Um pensa no longo prazo, o outro vive preso no imediato. E ao longo do tempo, essa diferença se torna gigante, porque o tempo amplifica tudo. Ele amplifica disciplina, amplifica foco, amplifica decisões corretas, mas também amplifica erros, amplifica descuido, amplifica falta de controle, e no final, cada pessoa colhe exatamente aquilo que construiu. Nada mais, nada menos. Agora, existe algo que você precisa entender com clareza. Dinheiro não muda ninguém, ele revela. Se você não tem controle, vai perder. Se você não tem disciplina, vai desperdiçar. Se você não tem direção, vai se perder. E isso acontece todos os dias, com pessoas comuns e também com pessoas que tiveram grandes oportunidades. Porque sem base, nenhum resultado se sustenta. É por isso que alguns sobem rápido e caem ainda mais rápido, e outros crescem devagar, mas nunca voltam atrás. A diferença não está na velocidade. Está na estrutura, está na mentalidade, está na forma de agir quando ninguém está olhando. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Porque enquanto você continuar esperando o momento certo, o tempo vai continuar passando. E enquanto você continuar repetindo os mesmos padrões, os resultados serão os mesmos, nada muda. Até que você mude. E essa mudança não começa no dinheiro, começa em você, na forma como você pensa, na forma como você decide, na forma como você age todos os dias. Porque no final, riqueza não é sobre ter, é sobre se tornar. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a se alinhar, e aquilo que antes parecia distante começa, aos poucos, a se tornar possível. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Não no mundo ao seu redor, mas dentro de você. Porque pela primeira vez, você entende que o problema nunca foi externo, nunca foi a falta de sorte, nunca foi a falta de oportunidade, nunca foi o tempo, foi a forma como você lidou com tudo isso. E essa percepção é o início de uma virada. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Elas continuam vivendo no automático, reagindo ao que acontece, sem questionar, sem refletir, sem assumir o controle. E é por isso que os resultados não mudam. Mas quando você começa a observar seus próprios padrões, tudo começa a ficar mais claro. Você percebe hábitos que antes passavam despercebidos, decisões que você tomava sem pensar, comportamentos que se repetiam dia após dia. E aí surge uma escolha: continuar como sempre foi, ou começar a mudar. E essa escolha parece pequena, mas não é, porque ela define o rumo de tudo. Aquele jovem no passado, ele também teve esse momento. Um momento em que poderia seguir o caminho mais fácil, ou assumir a responsabilidade. Ele escolheu diferente, não porque era mais inteligente, não, porque tinha mais recursos, mas porque entendeu algo simples: se nada mudar, nada muda. E a partir daí, ele começou a agir com mais consciência. Não foi perfeito, errou muitas vezes, tomou decisões ruins, mas aprendeu. E principalmente, continuou. Porque esse é outro ponto que poucos entendem. Não é sobre nunca errar, é sobre não parar. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo, no primeiro sinal de dificuldade, no primeiro momento em que o resultado não aparece. Mas quem constrói algo de verdade, continua. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é lento, mesmo quando parece que não está funcionando. E isso faz toda a diferença. Porque o progresso real é invisível no começo. Ele acontece em silêncio, sem reconhecimento, sem recompensa imediata. Mas ele está acontecendo. E quem entende isso, não desiste, continua ajustando, continua aprendendo, continua avançando, um passo de cada vez. E com o tempo, o que era invisível se torna evidente. Os resultados começam a aparecer, as oportunidades surgem, e aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar, mas não por acaso, por construção, por repetição, por consistência. E é exatamente isso que separa a maioria das pessoas da minoria que realmente cresce, a maioria que é resultado imediato. A minoria constrói processo, a maioria busca facilidade, a minoria aceita o desconforto necessário, a maioria vive reagindo, a minoria decide com intenção. E ao longo do tempo, essas diferenças se acumulam, até que não existe mais comparação. Agora presta atenção nisso, porque é aqui
que muita gente se perde. Não adianta mudar por alguns dias. Não adianta ter disciplina por uma semana. Não adianta tentar e depois voltar ao mesmo padrão. Mudança real exige continuidade, exige repetição, exige compromisso com algo que ainda não trouxe resultado. E isso não é fácil, mas é necessário, porque tudo o que realmente importa leva tempo, leva esforço, leva consistência, e no mundo em que a maioria busca rapidez, quem entende isso sai na frente, sem fazer barulho, sem precisar provar nada, apenas fazendo o que precisa ser feito, todos os dias. Talvez seja isso que você precise decidir agora, se vai continuar esperando o momento perfeito, ou se vai começar, mesmo sem estar pronto. Porque a verdade é que ninguém está. Ninguém começa preparado. Ninguém começa sabendo tudo. Mas alguns começam mesmo assim. E são esses que, com o tempo, se tornam diferentes, se tornam mais fortes, mais conscientes, mais preparados e, inevitavelmente, mais próximos daquilo que procuram. Então, a questão não é se você é capaz. A questão é, você está disposto a fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há garantia, mesmo quando o resultado ainda não apareceu, porque é nesse ponto que tudo se define, é aqui que caminhos se separam, é aqui que histórias começam a mudar. E tudo começa com uma decisão silenciosa, mas poderosa, de não continuar como antes, de não repetir os mesmos erros, de não aceitar os mesmos resultados, e quando essa decisão é tomada de verdade, não tem volta, porque você passa a enxergar diferente, a pensar diferente, a agir diferente e, inevitavelmente, a viver diferente. E quando você chega nesse ponto, a forma como você enxerga o mundo muda completamente. Aquilo que antes parecia difícil, agora começa a fazer sentido. Aquilo que antes parecia impossível, agora parece questão de tempo, porque você entende algo que a maioria ignora. Nada acontece por acaso, tudo é consequência. Consequência de escolhas, de hábitos, de padrões que se repetem todos os dias. E quando você começa a observar isso com clareza, você para de reagir e começa a agir com intenção. Você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a criar o próprio caminho. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas vive esperando algo acontecer. Um momento certo, uma oportunidade perfeita, uma mudança externa. Mas esse momento quase nunca chega, e quando chega, a pessoa não está preparada, porque nunca construiu a base necessária. E é por isso que tantas oportunidades são perdidas, não por falta de chance, mas por falta de preparo. Agora pensa nisso com calma. Se hoje surgisse uma grande oportunidade na sua frente, você estaria pronto? Pronto para reconhecer? Pronto para agir? Pronto para sustentar o resultado? A maioria não está, e é exatamente por isso que continua no mesmo lugar. Porque crescimento não é sobre esperar oportunidades, é sobre se preparar para quando elas aparecerem. E essa preparação acontece todos os dias, nas pequenas escolhas, nos pequenos hábitos, nas pequenas decisões que ninguém vê. E é aí que entra um ponto fundamental. Disciplina. Não aquela disciplina forçada, que dura poucos dias, mas uma disciplina construída com consciência, aquela que não depende de motivação, aquela que não depende de vontade, aquela que simplesmente se torna parte de quem você é, porque motivação é instável, ela vem e vai, mas disciplina permanece, e quem aprende a agir sem depender de motivação ganha uma vantagem absurda, porque continua avançando, mesmo quando não está com vontade, e isso é raro, muito raro. A maioria das pessoas só age quando está motivada, e por isso vive em ciclos, começa empolgada, para no meio do caminho e volta para o ponto inicial, de novo, e de novo, e de novo, sem perceber. Está presa no mesmo padrão há anos. Mas quem quebra esse ciclo muda completamente de trajetória, porque começa a construir algo sólido, algo que não depende de emoção, algo que não depende de impulso, algo que cresce com o tempo. E é exatamente isso que constrói riqueza de verdade. Não são decisões impulsivas, não são ganhos rápidos, não são atalhos. Consistência é repetição, é fazer o básico, bem feito, todos os dias. E isso pode parecer simples, mas não é fácil, porque exige controle, exige paciência, exige abrir mão de recompensas imediatas. E é aí que a maioria falha, porque prefere o prazer de agora ao resultado do futuro. Prefere o fácil, ao necessário, prefere o imediato, ao duradouro e assim,
continua no mesmo lugar. Mas você não precisa continuar assim. Você pode escolher diferente, pode decidir agir com mais consciência, pode começar a prestar atenção nas suas escolhas, pode interromper padrões que não te levam a lugar nenhum e pode, aos poucos, construir novos padrões, mais fortes, mais inteligentes, mais alinhados com o que você quer alcançar. E quando isso começa a acontecer, os resultados aparecem. Não de forma explosiva, mas de forma constante. E isso é muito mais poderoso, porque o que cresce devagar, cresce com raiz. E o que tem raiz, permanece. Agora, existe outro ponto que você precisa entender, e ele é tão importante quanto todos os outros: ambiente. As pessoas ao seu redor influenciam mais do que você imagina. Os hábitos que você observa, as conversas que você escuta, os padrões que você presencia, tudo isso molda a forma como você pensa e, consequentemente, a forma como você age. Se você está cercado de pessoas que não evoluem, que não buscam crescimento, que não têm disciplina, isso, cedo ou tarde, vai te afetar. Porque o ser humano se adapta ao ambiente, se adapta ao padrão, se adapta ao que é comum. E se o comum ao seu redor é mediocridade, isso se torna normal. E o problema é exatamente esse. Quando o errado se torna normal, ninguém percebe que está errado. Por isso, é essencial ser seletivo. Com o que você consome, com o que você escuta, com quem você convive. Porque tudo isso constrói sua mentalidade. E sua mentalidade define suas decisões. E suas decisões definem sua vida. É um ciclo que pode te levar para frente, ou te manter preso. E a escolha está sempre presente, mesmo que você não perceba agora. Vamos a um ponto que poucos têm coragem de encarar: responsabilidade. Enquanto você continuar colocando a culpa em fatores externos, nada vai mudar. Enquanto você acreditar que o problema está fora, você perde o controle, porque não pode mudar o que não depende de você. Mas quando você assume responsabilidade, mesmo que seja desconfortável, você recupera o poder, porque passa a focar no que pode controlar. Suas ações, suas decisões, seus hábitos. E isso é libertador, porque muda completamente a forma como você vive. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser responsável pelos resultados. E isso é o que separa pessoas comuns de pessoas que constroem algo extraordinário. Não é talento, não é sorte, é responsabilidade, é assumir o controle. Mesmo quando seria mais fácil culpar algo externo e a partir daí, tudo começa a mudar. Você começa a agir com mais intenção, começa a pensar com mais clareza, começa a tomar decisões mais alinhadas. E aos poucos, a sua realidade acompanha essa mudança, porque a realidade sempre acompanha a mentalidade. Sempre. Agora, talvez você esteja pensando: isso tudo faz sentido, mas por onde eu começo? E a resposta é simples: comece pequeno, mas comece de verdade. Não. Tente mudar tudo de uma vez, não tente ser perfeito. Apenas comece, escolha. Um hábito, uma decisão, um comportamento. Faça melhor do que ontem, depois repita, e repita novamente. Novamente, até que isso se torne parte de você. E então, você adiciona mais um passo, e mais um, e quando perceber, você não é mais a mesma pessoa. Porque evolução não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas, e cada camada constrói a próxima, até que a mudança se torna inevitável. E é nesse momento que a sua realidade começa a refletir quem você se tornou. Não quem você deseja ser, mas quem você realmente é. E isso é o que muda tudo. Porque no final, não é sobre alcançar algo externo, é sobre se transformar internamente. E quando essa transformação acontece, o resto vem como consequência, naturalmente, sem forçar, sem correr atrás de atalhos, porque você já se tornou alguém capaz de construir. E alguém que constrói não depende de sorte, depende de processo, depende de consistência, depende de decisões conscientes. E isso, ninguém pode tirar de você. Nunca. Então guarda isso. Você não precisa esperar o momento certo. Você precisa criar o momento através das suas ações, através das suas escolhas, através da sua disciplina. E quando você entende isso, você para de esperar e começa a agir. E é aí que tudo começa de verdade. E quando você realmente começa a agir, não apenas de forma impulsiva, mas com intenção, algo silencioso começa a acontecer. Você começa a se diferenciar, não de forma visível no início,
Não de forma que os outros percebam imediatamente, mas internamente, você já não pensa igual, já não reage igual, já não aceita as mesmas coisas, e isso cria uma distância entre quem você era e quem você está se tornando. E no começo, isso pode parecer estranho, porque você começa a perceber coisas que antes ignorava, começa a questionar hábitos que antes eram normais, começa a enxergar padrões que estavam escondidos. E isso pode incomodar, pode gerar dúvida, pode gerar desconforto, mas esse desconforto é necessário, porque ele indica crescimento, indica que você não está mais no automático, indica que você está assumindo o controle, e assumir o controle nunca é confortável no início, porque exige responsabilidade, exige atenção, exige presença, mas ao mesmo tempo é o único caminho real para a mudança. Agora, existe algo que precisa ficar muito claro. Você não vai ver resultados imediatos. E isso não é um problema. Isso é parte do processo. Porque tudo o que realmente importa leva tempo para se manifestar. Leva tempo para crescer. Leva tempo para se consolidar. E quem não entende isso, desiste cedo, muito cedo, antes mesmo de dar tempo das coisas acontecerem, e esse é um dos maiores erros. Esperar resultado rápido de algo que naturalmente é lento é como plantar hoje e querer colher amanhã. Não faz sentido. Mas é exatamente isso que a maioria faz. E por isso, se frustra, se desmotiva e volta ao ponto inicial. Mas você não precisa seguir esse padrão. Você pode escolher entender o processo e respeitar o tempo. E continuar mesmo sem ver resultado imediato. Porque o resultado está sendo construído. Mesmo que você ainda não veja. E isso exige fé, não uma fé cega. Mas uma confiança no processo. Uma confiança nas suas ações. Uma confiança de que se você continuar fazendo o que precisa ser feito, os resultados vão aparecer. E eles aparecem, sempre aparecem, mas apenas para quem continua. Agora, existe outro ponto que separa completamente as pessoas. Clareza. A maioria vive sem direção. Sem saber exatamente o que quer. Sem saber onde quer chegar. E sem direção, qualquer caminho serve. Qualquer decisão parece válida. Qualquer resultado parece aceitável. E isso é perigoso, porque você pode passar anos caminhando, sem sair do lugar. Por isso, clareza é essencial. Clareza sobre o que você quer, clareza sobre o que você precisa, fazer clareza sobre o que você precisa evitar. E essa clareza não aparece do nada, ela é construída através de reflexão, através de observação, através de tentativa e erro. E quanto mais clareza você tem, melhores são suas decisões, e melhores decisões geram melhores resultados. É simples, mas não é fácil, porque exige parar, exige pensar, exige sair do automático, e a maioria não faz isso, prefere continuar ocupada do que consciente. Mas estar ocupado não significa estar evoluindo, e isso é algo que precisa ser entendido. Você pode estar fazendo muitas coisas e ainda assim não estar avançando, porque avanço real não está na quantidade de ações, mas na qualidade das decisões. E isso muda tudo, porque te obriga a ser mais intencional, mais estratégico, mais consciente. E quando você começa a agir assim, o seu tempo passa a ter mais valor, suas ações passam a ter mais impacto e seus resultados começam a refletir isso. Agora, existe um detalhe que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença. Paciência. Não a paciência de esperar sem fazer nada, mas a paciência de continuar fazendo, mesmo sem ver resultado imediato. A paciência de entender que grandes construções não acontecem rápido. A paciência de respeitar o tempo necessário, porque sem paciência, você abandona o processo. E ao abandonar o processo, você interrompe o resultado. E isso acontece o tempo todo. Pessoas começam bem, mas não continuam. Começam motivadas, mas não persistem. E no final, voltam ao mesmo lugar. Mas quem entende o valor da paciência, permanece, continua, insiste e com o tempo, colhe. Agora, junta tudo isso. Consciência, disciplina, clareza. Paciência e responsabilidade. Esses são os pilares, não são atalhos, não são fórmulas mágicas. São fundamentos. E quem constrói sobre fundamentos sólidos não depende de sorte, depende de processo. E processo pode ser repetido, pode ser ajustado, pode ser melhorado. E isso te dá controle. Controle sobre suas ações. Controle sobre suas decisões. Controle sobre o seu crescimento. E esse controle é o que te diferencia. Porque a maioria vive sem controle, reagindo ao que acontece, se adaptando ao que surge, sem direção, sem estratégia. Mas você pode escolher diferente,
pode decidir agir com consciência, pode construir com intenção, pode evoluir com consistência. E quando você faz isso, não existe como continuar no mesmo lugar. É impossível, porque mudança interna sempre gera mudança externa. Sempre. Então, não subestime o processo. Não subestime as pequenas decisões. Não subestime o tempo. Porque tudo isso trabalha a seu favor. Quando você entende o jogo. E no final, é disso que se trata. Entender o jogo e jogar de forma inteligente. Não por impulso, não por emoção, mas por consciência. E quando você chega nesse nível, você não depende mais de circunstâncias. Você cria resultados. E isso muda completamente a sua vida. E quando você chega nesse nível de entendimento, você começa a perceber algo que antes passava completamente despercebido. A maioria das pessoas não perde, porque não tem capacidade, perde. Porque não mantém consistência, perde. Porque desiste cedo, perde. Porque troca o certo pelo fácil. E isso não acontece em um grande momento. Acontece aos poucos. Em pequenas decisões, em escolhas que parecem insignificantes. Mas que, com o tempo, definem tudo. E é por isso que tanta gente vive presa no mesmo ciclo. Começa motivada, se esforça por alguns dias, depois desacelera e volta exatamente para o ponto de partida. Sem perceber, repete isso por meses, ou até anos, e o mais perigoso é que isso se torna normal. A pessoa passa a acreditar que é assim mesmo, que crescer é difícil, demais, que enriquecer é para poucos, que talvez não seja para ela. Mas isso não é verdade. O que acontece é que ela nunca permaneceu tempo suficiente no processo. Nunca sustentou as decisões corretas por tempo suficiente. Nunca deu ao tempo a chance de trabalhar a favor dela, porque o tempo é o maior aliado de quem faz o certo e o maior inimigo de quem insiste no errado. Ele não falha, ele apenas amplifica. Se você planta disciplina, o tempo amplifica. Se você planta desorganização, o tempo amplifica. Se você planta foco, o tempo amplifica. Se você planta distração, o tempo também amplifica. E no final, não existe surpresa, existe consequência. E quando você entende isso, você para de procurar soluções externas e começa a ajustar o que realmente importa. Suas decisões, seus hábitos, seus padrões. E isso exige coragem. Coragem para olhar para si mesmo. Sem desculpas. Coragem para reconhecer erros, sem justificar. Coragem para mudar. Mesmo quando é difícil, porque mudar sempre exige esforço. Sempre exige desconforto. Sempre exige sair do que é fácil. Mas é exatamente isso que constrói algo diferente. Algo que foge do padrão. Algo que cresce de verdade. Agora, existe uma pergunta que você precisa se fazer e responder com honestidade. Você está realmente comprometido com a mudança? Ou apenas interessado? Porque existe uma diferença enorme. Quem está interessado faz quando é conveniente. Quem está comprometido faz mesmo quando não quer. Quem está interessado para na dificuldade. Quem está comprometido, continua. Quem está interessado, busca motivação. Quem está comprometido, age com disciplina. E no final, apenas um dos dois chega lá. E talvez essa seja a virada que você precisava. Entender que não é sobre sentir vontade, é sobre fazer mesmo sem vontade, não é sobre estar motivado, é sobre ser consistente. Não é sobre esperar o momento certo, é sobre agir agora, com o que você tem. Porque o momento perfeito não existe. O que existe é decisão, e decisão muda tudo. Uma decisão pode interromper um padrão, uma decisão pode iniciar um novo caminho, uma decisão pode transformar completamente o seu futuro, mas ela precisa ser tomada de verdade, sem desculpas, sem adiamentos, sem esperar mais um dia. Porque cada dia que passa, ou você está mais próximo do que quer, ou mais distante. Não existe meio termo, e isso é o que a maioria ignora. Acredita que pode ficar parado, e que nada vai acontecer. Mas vai. Sempre vai, porque o tempo não para. E enquanto você não decide, ele continua passando e levando com ele oportunidades, não é momentos, possibilidades. Agora, para um momento e pensa, se você continuar exatamente como está hoje, onde você estará daqui a 1 ano? E daqui a 5? Essa resposta pode incomodar, mas ela é necessária, porque mostra a realidade, e a realidade só muda quando suas ações mudam. Nada acontece sozinho, nada muda por acaso. Tudo responde ao que você faz. Ou deixa de fazer, e isso coloca tudo nas suas mãos. O controle está com você, a decisão está com você, o próximo passo também está com você. Então não espere mais, não adie mais, não continue repetindo os mesmos padrões.
esperando resultados diferentes. Comece agora. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples, mas comece. E continue. E continue de novo. Até que isso se torne parte de quem você é. Porque no final, não é sobre um grande momento, é sobre milhares de pequenas decisões, tomadas da forma certa, e isso você pode começar hoje. Agora, se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, se isso abriu sua mente de alguma forma, se te fez refletir, então esse é o tipo de conhecimento que você precisa continuar consumindo, porque quanto mais você se expõe a esse tipo de pensamento, mais natural se torna agir de forma diferente. Então se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar exatamente isso. Histórias, princípios e ideias que realmente fazem diferença. E antes de sair, me responde uma coisa nos comentários. Qual foi o maior erro que você percebeu que está repetindo? E que pode estar te impedindo de crescer? Escreve lá, porque reconhecer isso já é o primeiro passo para mudar. E a partir daqui, a decisão é sua.